Olá, me chamo Murilo Rebeck, sou professor da rede estadual no Núcleo Regional de Umuarama e na cidade de Umuarama. Agradeço aos avaliadores pela oportunidade de participar desse processo de seleção como professor formador no componente curricular de História, a qual leciono desde o ano de 2008. Quero falar rapidamente da minha experiência em diversas atividades ofertadas já pela Secretaria de Educação. Recentemente pude participar de formações voltadas às metodologias ativas, mais precisamente há 2 anos. Nos 2 últimos anos tenho buscado formação específica na área da educação integral. Já pude colaborar e participar como professor formador em atividades do antigo FAD, também em atividades itinerantes, todas no componente curricular de História. Já cursei o Conectados 2.0, logo quando foi ofertado pela Secretaria de Educação. Participei de vários grupos de estudo vinculados ao componente de História, sempre que recebo convite também das equipes multidisciplinares, tenho feito parte, sempre com o objetivo de pensar junto dos colegas, de articular junto com a equipe das escolas, estratégias metodológicas, estratégias teóricas para o bom desenvolvimento dos conteúdos, para boa articulação acadêmica, social, cultural, que nós sabemos que a escola deve promover enquanto espaço de formação completa para os estudantes. Participar desse processo é desafiador, entendendo que nesse momento o trabalho colaborativo ele vem a somar na nossa formação enquanto profissionais e também para que nós possamos entregar a melhor condição possível para os estudantes, por isso que coloco o meu nome à disposição. E pensando uma rápida proposta, observando os conteúdos já ministrados, em especial um conteúdo que foi trabalhado em uma turma de terceiro ano, conteúdo que eu trabalhei durante o segundo trimestre, mais precisamente as aulas 33 e 34. Essas aulas têm como unidade temática, né, como conteúdo norteador, a Guerra Fria e, mais precisamente, o tema a criação da Organização das Nações Unidas. É um tema relevante para a história, é um tema relevante para a política contemporânea. Nós sabemos que recentemente, né, muito se fala acerca de questões de tolerância, de respeito multicultural, questões internacionais envolvendo, por exemplo, economia, envolvendo religião, envolvendo, enfim, diversos aspectos da cultura. E trabalhar com o tema da Organização das Nações Unidas é fundamental então nesse processo e pensando essa temática em específico, o encaminhamento possível parte, por exemplo, da análise, e aqui eu chamo, né, a atenção para uma daquelas que é a competência da Base Nacional Comum Curricular, onde o estudante ele deve articular os diferentes componentes curriculares das diferentes áreas do conhecimento a partir da interpretação de textos. A disciplina, né, o componente de história pode colaborar e de início a leitura da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, mas não só isso, o entendimento de todos os itens, de todos os princípios é uma prática muito eficaz, né, na formação efetiva de um estudante, de uma pessoa que consiga visualizar o mundo à sua volta, que consiga entender os grandes fenômenos, os grandes
eventos da história e aprender com estes. Uma experiência, uma prática que já foi desenvolvida exatamente com essa declaração, pude trabalhar com os estudantes, onde a sala foi dividida em pequenos grupos e nós trabalhamos com a metodologia ativa de sala de aula invertida. Então, na primeira aula, nós discutimos junto o contexto então da criação da Organização das Nações Unidas, do ponto de vista histórico, o final da Segunda Guerra Mundial, todo o desfecho, e a partir então desse histórico, entendemos juntos esse que, sem dúvida nenhuma, é um documento fundamental para contemporaneidade. A partir dessa proposta então, e desse embasamento histórico, os estudantes, nas suas respectivas equipes, tinham de, em primeiro lugar, fazer a leitura do material e encontrando em cada artigo aqueles que seriam os pontos principais, e depois cada equipe teria o seu momento de troca, teria o seu momento de fala, de exposição, e depois disso a proposta foi de que a partir das leituras eles propusessem um momento aonde, por meio de uma análise, por exemplo, de uma música, ou por análise de um trecho de algum filme, ou mesmo a leitura de um texto, eles pudessem contextualizar aquele princípio que buscaram dentro da leitura da declaração e aplicassem em uma discussão prática durante a aula que tivesse relação com conteúdos já trabalhados, porque nós, professores de História, sabemos que a Declaração Universal dos Direitos ela foi motivada por uma série de eventos, um deles, por exemplo, o Holocausto cometido pelos nazistas aos judeus. Então, o foco foi de que o estudante conseguisse fazer então essa articulação da leitura realizada, a interpretação desse material com algo que recentemente havia sido trabalhado na aula de História. Afinal, o que eu trago como possibilidade de trabalho colaborativo para esse momento, enquanto professor formador. Pensar junto com os colegas estratégias aonde nós possamos fazer da investigação de uma aula teórica de história sem fugir daquilo que precisa ser realmente discutido, daquilo que precisa realmente ser trabalhado, mobilizar o estudante do ponto de vista crítico, porque dessa forma a gente rompe com aquela ideia, com aquele estereótipo de uma aula de história maçante, de uma aula de história onde os estudantes apenas estão lendo, ou apenas estão copiando, ou o professor apenas falando. A ideia realmente é movimentá-los, claro, sempre partindo de uma diretriz, sempre partindo de um tema provocador, como é o caso que eu estou apresentando aqui, mas esperando a produção e a contrapartida dos estudantes. E depois disso, claro, fazer uma reflexão e de alguma forma também socializar toda a produção que os estudantes venham a desenvolver. Eu quero agradecer a Secretaria de Educação por esse momento, por essa possibilidade. Espero de alguma forma poder colaborar e, claro, fazer parte desse momento enquanto professor formador, enquanto parte dos grupos que vão ser formados para os próximos trimestres e para os próximos anos na rede estadual de educação. Forte abraço, tchau, tchau.